Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar na presença de Vossa Excelência, dizer que é uma alegria estar aqui, uma honra estar aqui. Cumprimentar também a mesa na pessoa da doutora Camila Cavalcante, qualificado quadro da Secretaria Especial de Reforma Tributária. E dizer, senhor presidente, que eu venho aqui, até divergindo um pouco do meu prezado ministro Maílson, para elogiar a reforma. Eu não vejo esse lado negativo que o ministro aponta, né? Acho que a gente partiu para uma reforma que é simplificadora, que é moderna, um padrão mundial de IVA. Acho que tivemos os méritos de não querer inventar nada, importamos um tributo que funciona mais ou menos bem no mundo inteiro, né? Acho que a gente fez bem de abandonar esse mito da alíquota única, né? O Brasil é um país complexo, né? Não dá para a gente querer achar que dá para fazer uma alíquota única e com isso acomodar os interesses de todos os personagens nisso envolvidos. Acho que a gente andou muito bem. E também peço a maior vênia para discordar do ministro Maílson, que eu não vejo também o diabo nessas exceções. Acho que essas exceções foram frutos do que é um pouco a prática mundial. Ou seja, Espanha tem 5 alíquotas, Itália tem 5, Alemanha tem 3, França tem 4. Esse é o padrão mundial. Nós podemos criticar uma ou outra, mas, no geral, a reforma sai no padrão mundial. Eu, para além de elogiar o trabalho feito aqui até agora, teria um ou outro comentário, todos muito construtivos, para que a gente possa tentar evoluir um pouco mais, deputado Reginaldo, nesse texto, né? Em primeiro lugar, eu acho importante a gente ter em mente o seguinte, essa questão do aumento de carga, ela vai ter que ser verificada, não só no papel, mas no dia a dia do que vai acontecer. E acho que tem uma premissa, que tem sido um pouco desconsiderada, que é a da elasticidade de preço, né? E esse ponto talvez ainda mereça uma reflexão um pouco mais aprofundada de todos nós. O que eu quero dizer com isso? No caso das contratações com entes públicos, ficou estabelecido no PL 68 que haverá um repasse automático do efeito tributário, ao passo que os entes privados estão delegados para a autonomia da vontade. O que eu quero dizer com isso? Que a transição não vai ser tão simples quanto está parecendo. Vamos pegar um exemplo uma Petrobras da vida, que tem milhares de contratados. Vamos imaginar que ela tem determinado prestador de serviço submetido ao lucro presumido hoje. Portanto, ela recebe uma fatura com um tributo embutido de 3,65. Na virada da reforma, o prestador vai destacar o IVA e colocar aquele valor ali. A Petrobras vai dizer, não, tudo bem, eu vou te pagar o IVA. Mas e o 3,65 que você já pagava aí? O que é isso? É preço ou é tributo? E aí vai começar uma discussão. Vai começar uma discussão que não é trivial. Porque se esse prestador de serviço estiver submetido ao lucro real, ele vai pagar 9,25 e aí o contratante vai querer saber qual é a matriz de crédito dele no passado versus a atual. Isso tem um potencial de virar litígio. Acho que é um ponto importante, assim, acho que a gente deveria caminhar numa reflexão sobre a transição, porque, ao contrário do que parece, não vai ser só destacar o IVA e mandar nota fiscal, porque vai ter uma discussão sobre a matriz de custo daquele fornecedor. Esse é um ponto importante, que é mais da prática até do que normativo, mas eu acho que é um ponto que a gente deveria se preocupar, porque quando o artigo 362 joga para a autonomia da vontade das partes, ele joga um pouco os contribuintes na confusão, no momento da transição. E se a gente pensar que essa é uma transição que vai demorar 8 anos, isso tem um potencial não desprezível de problema. Acho que é um item para a gente fazer uma reflexão aqui conjunta. Um outro item, que é muito caro para as sociedades civis, para as empresas de prestação de serviço, é aquele atinente à exportação de serviço. Nós ouvimos, desde o primeiro dia, o dogma de que as exportações estariam desoneradas. O ministro Fernando Haddad, na porta desse Congresso Nacional, disse isso quando veio entregar o projeto. Mas o texto não reflete isso, né? No caso de mercadorias, o texto é muito claro, mas no caso de serviços, o texto incorpora, deputado Reginaldo, uma infeliz discussão que os municípios apresentam e até hoje é um cadáver insepulto na jurisprudência. O conceito de resultado verificado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o legislador aqui tinha duas opções. Ou adotar o critério do PIS/COFINS, que funciona há 20 anos, sem nenhum problema. Ou adotar o do ISS, que, como todo mundo sabe, dá problema. E o que ele fez? Adotou do ISS. Então, aqui eu faria esse apelo para que a gente pudesse tentar simplificar,
porque o conceito de exportação de serviço, verificado no artigo 79, é exatamente o que dá a confusão hoje na jurisprudência. E ninguém sabe se aplica ou não aplica. E aqui, só lembrando mais uma vez, vou insistir nesse ponto, tem uma saída simples, que é fazer o que existe há 20 anos para PIS e COFINS e nunca deu confusão. Então, essa seria aqui a minha modesta sugestão. Um outro ponto que tem tirado o sono dos contribuintes é aquele atinente ao crédito somente após a comprovação do pagamento pelo prestador de serviço ou vendedor da mercadoria, pelo seu fornecedor. Isso aqui parece muito grave, porque um outro dogma sempre vendido é que a mercadora. Só que isso aqui não simplifica nada. Vamos voltar ao exemplo da Petrobras. Ela vai ter que ter um tratamento recolher o tributo não para que ela possa tomar o crédito. É claro que se vingar o split payment, esse problema não existe. E eu faço votos que vingue, porque eu acho que é um sistema sensacional, sobretudo para se combater a sonegação. Agora, se não acontecer o split payment, não é possível que o contribuinte, para tomar o crédito, tenha que ser fiscal do seu fornecedor. Aí, isso eu julgaria que é realmente impossível, até porque nos levará a situações esdrúxulas. Por exemplo, se o fornecedor parcelar o tributo, terá o contribuinte que tomou o crédito parceladamente, terá aquele que estornar. Isso aqui atribui uma complexidade à reforma que me parece bastante indesejada. Ainda tratando da questão do setor de serviços, há uma outra regra que parece perversa, que é aquela atinente à impossibilidade do crédito sobre despesas com saúde dos empregados, né? A gente vê na PEC uma previsão de que estará excepcionado da não cumulatividade bens de uso e consumo, mas aqui não parece ser o caso. E acho que isso endereça aqui uma preocupação muito grande, porque essas despesas no setor de saúde, muitas vezes, são das mais importantes, junto com folha, que, como a gente sabe, não dá crédito. Eu compreendo o argumento de que esse seria um benefício para o empregado, mas a gente sabe que no Brasil isso não é opção. Não dá para deixar o empregado na fila do SUS, né? E, aliás, esse dispositivo vai gerar um aumento também não desprezível de brasileiros submetidos ao SUS, porque menos gente vai ter plano de saúde. Então, esse é um outro ponto também, deputado Reginaldo, doutora Camila, um apelo que eu faria para que a gente possa fazer uma reflexão melhor sobre esse tema, porque isso desconta a saúde da população, inclusive menos favorecida, né? Aliás, esse tema da não cumulatividade, eu diria que acho que a gente tem que permanecer vigilante com relação a ele. E por mais que eu seja crente de que o novo sistema será efetivamente não cumulativo, infelizmente o governo nos manda mensagens no sentido de que a gente deve ficar preocupado. Está aí a MP de ontem, né? A MP de ontem é um tiro no PIS e COFINS não cumulativo. Tudo bem, eu quero crer que a vida será diferente, mas isso que aconteceu ontem inspira medo, inspira receio. Então, o que eu quero dizer com isso é que acho que a gente tem que trabalhar em mecanismos para garantir essa não cumulatividade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no caso da devolução dos créditos, há a regra de 60 dias, há a regra de Selic se demorar mais 15, mas não há enforcement se o fisco não devolver para o contribuinte os créditos. Então, o que pode acontecer é, se o crédito não for devolvido, o contribuinte fica vendo navios. Eu acredito que o crédito será devolvido. Genuinamente, eu acredito, porque ele vai ser devolvido pelo comitê, não mais porque faz política pública. Mas é aquela história, o cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, se fosse possível uma regra de enforcement aqui, eu acho que seria melhor. Seria até um gesto de boa-fé, eu acho, do legislador e do Poder Executivo, já que ele sabe que vai devolver, então coloquemos uma regra de enforcement. Sugestão simples, se não devolver em 75 dias, o contribuinte pode ceder o crédito. Não estou inventando nada, artigo 100 da Constituição, o poder liberatório que já acontece no caso dos precatórios. É uma regra simples, buscando coerência e inspirar maior confiança no contribuinte que sofre hoje já com esses problemas. Eu teria outros comentários, deputado Reginaldo, mas eu sei que estou estourado no tempo, então eu queria só agradecer uma vez mais o honroso convite. Para mim foi uma alegria estar aqui. Muito obrigado.